Muito bem, estou recebendo aqui uma figuraça, um cara que eu admiro demais, tanto profissionalmente há muito tempo, e agora tive a oportunidade, nesses últimos meses de Fox, de ter um contato mais próximo e passei a admirar também pessoalmente. Um grande narrador, uma grande figura, humana principalmente. João Guilherme, muito obrigado, vai falar muito de narração com a gente, é um prazer te ter aqui, João. Já há tempo que eu queria fazer essa entrevista contigo e estou conseguindo realizar. Muito obrigado. Ô, Berton, tudo bem, meu amigo? Um grande abraço, obrigado pelas palavras. Fico muito feliz aí de estar conversando com você, com todos que estão nos acompanhando. A recíproca é verdadeira. Você é um grande companheiro de trabalho, um grande cara. E estamos aqui para falar um pouquinho dessa nossa profissão, de contar emoções do esporte, de levar tanta história, muitas vezes alegres, outras vezes tristes, para o torcedor, mas que a gente ama tanto fazer, não é isso, Berton? É isso mesmo, João. Queria que você começasse. Bom, a gente já te acompanha já há muito tempo, desde o Sport TV, hoje em dia nos canais Fox Sports. Mas lá atrás, assim, brevemente, como é que você começou? Qual foi o início da sua carreira? Começou direto na TV, no rádio, passou por outras funções no jornalismo. Como é que pintou aí a narração na sua vida? Se puder resumir para a gente aí, por favor. Muito bem. Bom, a narração é uma coisa que surgiu na minha vida desde criança. Eu era aquele garotinho que ficava diante da televisão, narrando os jogos que eu via e também narrando jogos de futebol de botão. Na minha época era o futebol de botão, era o narrador da pelada da escola, e sempre tive isso comigo, essa coisa de narrar e tal. Em 1987, eu fiz um curso de locução para rádio e televisão. Eu estudava, era aluno do segundo grau, e fiz esse curso na minha cidade, que é Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E, graças à minha participação nesse curso, eu tive acesso à Rádio Carioca, aqui no Rio de Janeiro, onde iniciei a minha carreira, no dia 8 de novembro de 1988. Portanto, lá se vão quase 31 anos. Ali comecei como auxiliar de plantonista, rádio escuta, depois virei plantonista, repórter, e aí surgiu a minha primeira oportunidade de narrar muito rapidamente, até em abril de 1989. E de lá para cá, eu virei um narrador. Passei pela Rádio Carioca, como eu disse, Rádio Tamoio, aqui do Rio de Janeiro, Rádio Tropical FM do Rio de Janeiro, Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, e Rádio Gazeta de São Paulo, além da Rádio Manchete, aqui do Rio de Janeiro. Em 1997, portanto, há 22 anos, eu fiz um teste indicado pelo Mauro Betting para ser narrador do Sport TV, que estava ainda num processo inicial e só tinha um narrador em São Paulo, o nosso saudoso Deva Pascovitch, e eles precisavam de mais um narrador. Então, eu fiz um teste, fui aprovado, e ali iniciei a minha trajetória na televisão, ou seja, de 97 até dezembro de 2011 no Sport TV, foram quase 15 anos de Sport TV, e desde janeiro de 2012 eu faço parte aqui da equipe dos canais Fox Sports. Agora, em janeiro, a gente vai completar 8 anos aqui de Fox Sports. Esse é um resumo da minha trajetória. Resumão aí, Deu para contar em pouco tempo esses 30 anos aí. João, para a gente entrar mais na parte técnica da coisa, assim, o que, na sua opinião, um narrador de futebol precisa ter? Muito bem. No rádio e na televisão são situações diferentes. No rádio, o mais importante para o narrador é que ele localize onde está a bola. O cara que está ouvindo e não está vendo, ele precisa ter uma noção se a bola está na defesa, se a bola está no ataque, se o jogador está na lateral, se está na ponta, se está no meio. Então, a localização na narração do rádio, ela é muito importante. Na televisão, o narrador ele tem mais uma função de complementar a imagem que o telespectador recebe. Dizer corretamente o nome de quem está com a bola é uma função básica e ir enriquecendo a transmissão com informações, com detalhes e sempre procurar estar em cima da bola, em cima do lance, levando emoção quando tem que ser dada a emoção. Exatamente. São funções básicas da narração, mas é importante diferenciar rádio de televisão. São estilos e formas de narrar completamente diferentes. Foi bom você ter começado por esse lado do rádio da televisão, porque muita gente me pergunta assim,
é mais difícil narrar no rádio do que na TV, e a gente tem a impressão que no rádio é mais difícil porque o narrador tem que falar mais rápido. E o que eu sempre digo, João, e eu quero ver se você concorda comigo, é que não há um mais difícil que o outro. Eu acho que há uma diferença, simplesmente. Onde na Exatamente. TV, não sei se você concorda, mas na TV o narrador ele tem um certo ponto onde ele não pode atrapalhar a imagem. E no rádio, não. No rádio ele pode chamar a responsabilidade. É mais ou menos por aí? Falo muita besteira, você que é Não, mais experiente que não, eu. não. Concordo plenamente com tudo que você disse. É isso aí. No rádio, o desgaste do narrador é mais físico, né? Porque ele fala durante muito tempo, de maneira intensa, de maneira ritmada, com um pique muito forte. Então, isso exige muito da parte física, da respiração. O cara tem que estar numa batida legal de transmissões para entrar naquele pique. Na televisão, o desgaste mental é maior. E por quê? Porque na TV, o narrador ele tem muito mais coisas para se preocupar. Se no rádio ele não para de falar, e na televisão ele dá espaços, né, porque não é necessário que ele fale o tempo todo, porque quem está assistindo já sabe onde está a bola, como eu disse agora há pouco. O narrador de rádio ele fala muito por quê? Porque ele tem que dizer onde está a bola. Quanto mais detalhes ele passar na narração dele, melhor. Então, por isso, um acúmulo de palavras, né? Ele tem que dizer, lá vai o time tal pela ponta direita com o fulano de tal que chega na linha de fundo e cruza e é marcado pelo ciclano, ele mandou a bola para dentro da área. Na televisão, ele não precisa falar isso. Ele não precisa nem dizer o lado que o time está e que o jogador está. Ele pode simplesmente dizer, Rafinha efetua o cruzamento, bola na área. Quer dizer, são narrações completamente diferentes. Mas na televisão, o narrador ele tem que ficar o tempo inteiro de olho no retorno da imagem, porque o que você vê na sua casa, o narrador tem a imagem no monitor dele e também tem uma outra imagem, que é o sinal interno, que é a imagem que ele tem que se basear para sincronizar o tempo, para que ele não fale depois do que você está assistindo na sua casa. Então, ele tem 2 monitores para prestar atenção. Tem um coordenador que fica no ouvido dele, no ponto, no fone, passando as orientações, passando as instruções. Olha, agora a gente vai mostrar tal imagem, agora está aí no ar o número de passes certos, passes errados, agora é para você chamar fulano de tal em tal lugar. Então, há um desvio de atenção muito grande e exige um foco muito maior do narrador a transmissão de televisão. Então, se em compensação, no rádio ele fala mais e na TV ele fala menos, no rádio ele tem a função de acompanhar o jogo e seguir naquela batida. Na televisão ele fala menos, mas tem muito mais coisa para pensar, para se organizar, então o desgaste mental é maior. Agora, eu concordo contigo, as duas são difíceis, né? Narrar não é algo simples, narrar é algo que exige um dom, um talento e que você vai aprimorando com o tempo, com as técnicas necessárias que você vai adquirindo ao longo dos anos de profissão. Adorei essa diferença que você falou de desgaste físico e desgaste mental. Acho que resume perfeitamente o que eu queria dizer ali no início. Ô, João, muita gente acha que chegar ali, olhar o que está acontecendo e descrever ou falar é narrar o jogo. Mas há uma preparação muito grande antes, né, de um jogo. O quanto você estuda, quanto você se prepara e como você se prepara para fazer uma narração. Olha só, Gustavo, eu costumo dizer o seguinte, que a preparação ela é diária, né? Todos os dias nós estamos nos preparando, né? Quando eu venho para a televisão para apresentar o Expediente Futebol e que estou acompanhando o noticiário das equipes, o noticiário das entidades, tudo aquilo que está acontecendo no mundo do esporte, eu já estou me preparando. Obviamente que quando você sabe que vai narrar um determinado jogo, você foca mais a sua atenção em cima daquele noticiário e em cima daquelas equipes. Por exemplo, vem aí Flamengo e Grêmio. A gente está em cima do Flamengo, em cima do Grêmio, pegando detalhes históricos do confronto, informações da campanha dessa temporada, o que eles fizeram até agora no ano, especialmente na Libertadores da América, qual é o retrospecto dos duelos entre Flamengo e Grêmio.
Todos esses detalhes serão usados em algum momento e irão enriquecer a transmissão. Em determinados momentos, você precisa ter algo a dizer para o telespectador. E quando é esse momento? Quando a bola para. Quando a bola para, o que você vai fazer? Você vai ficar quieto? Não. Você tem que ter conteúdo. Você tem que ter informações. Você tem que levar alguma coisa para quem está em casa te assistindo. E aí é a hora de você bater um papo com o comentarista, acionar o repórter, por exemplo, o Gustavo Berton, que está lá no gramado, que tem algum detalhe que ele observou, e trazer essas informações que você vai recolhendo no dia a dia e vai juntando no seu arquivo mental e no seu arquivo ali do seu tablet, do seu computador, coloca tudo disponibilizado numa pastinha para determinado jogo, coloca ali os tópicos importantes, né? Por exemplo, os jogadores lesionados, ausentes, voltas, confrontos entre os treinadores, melhor ataque, melhor defesa, quantos gols aquele time fez, quantos gols o outro time fez, quantos levou. São muitos detalhes, né? Não é simplesmente chegar ali e sair falando. Você tem que narrar. A primeira função é estar em cima da bola, narrar quem está com a bola, levar a emoção, mas você tem todo um entorno que você vai precisar usar, porque no mínimo, são 2 horas e meia de transmissão. Então, o jogo ele ocupa 90 minutos disso. Você tem o pré, você tem o intervalo, você tem o pós, então você tem que estar munido. E essa munição vem no dia a dia, né? Acompanhando o noticiário atentamente, você acaba se preparando a todo instante para os eventos que você vai transmitir. Muito legal. Você tocou no outro ponto que eu acho importante também, que é acionar o comentarista, acionar o repórter. Eu sempre comparo a narração a uma viagem de uma aeronave, assim, né? O narrador é o piloto e ele tem que decolar e tem que pousar, fazer aquela viagem de forma efetiva, né? Vai do feeling do narrador, a hora de acionar o comentarista, a hora de acionar o repórter. Como é que se dosa isso, João? Existe uma regra básica na narração que é a seguinte: quanto mais a bola, isso falando especificamente no caso do futebol, né? Porque é uma coisa importante de nós falarmos aqui, a narração não é só de futebol. O cara é um narrador esportivo. Então, quando você vai narrar basquete, funciona de uma forma, vôlei funciona de uma outra forma, tênis funciona de uma outra forma, atletismo e natação é de uma outra forma. Mas no caso do futebol, que é o esporte que ocupa a maior parte da grade, a regra básica é a seguinte: a bola passou do meio-campo, quanto mais ela for se aproximando da área e quanto mais for criando-se uma situação de gol, a bola está com o narrador. Ele tem que ter o controle, porque a qualquer momento pode sair uma situação de gol, que é o momento em que o narrador tem que estar ali descrevendo o gol, o momento máximo do futebol. O momento indicado para chamar o repórter é quando a bola sai pela linha lateral, especialmente ali no meio ou no campo de defesa, ou quando alguém dá um chutão e a bola vai para longe e há uma reposição que não é tão imediata. O comentarista também a gente procura chamar quando a bola está ali no campo de defesa, na saída do time para o ataque. E a participação dos companheiros que estão na transmissão, ela acaba sendo muito importante, porque o comentarista e o repórter, eles têm que ter o tempo exato de entrar para não atrapalhar essa sequência. E como o futebol ele está cada vez mais ágil, o jogo é cada vez mais rápido, então uma frase a mais pode significar um atropelo e a perda de um lance de gol ou de uma grande chance no ataque. Então, esse sincronismo entre repórter e narrador, ele é fundamental e ele vem ao longo das transmissões. Portanto, quanto mais objetivo o repórter e o comentarista forem durante a transmissão, é melhor, porque o narrador ele tem que centralizar realmente ali as ações, como eu disse, a partir do momento que a bola vai se aproximando mais do campo de ataque. Perfeito, João. Cara, essa história de narrar todos os esportes, acho que você tocou num ponto muito importante. O cara não é só narrador de futebol, é narrador esportivo. Qual é a principal diferença de narrar outros esportes? Cada esporte tem a sua peculiaridade. Como é que funciona? Cada esporte tem a sua peculiaridade, cada esporte tem o seu ritmo, cada esporte tem a sua regra. Isso é uma coisa básica. O narrador de uma modalidade esportiva ele tem que saber a regra do que ele está narrando.
Não precisa saber toda a regra detalhada. Se puder saber, melhor ainda. Mas ele tem que entender como funciona aquele esporte, quais são as regras. E cada esporte tem o seu ritmo. Um exemplo interessante que eu costumo dizer é o futsal para o futebol. O futsal, tudo aquilo que eu falei anteriormente da transmissão de campo, no futsal ele ganha uma proporção ainda maior. Por quê? O espaço é muito menor, a velocidade do jogo é muito maior e a todo momento há chance clara de gol. Então é um desafio para o comentarista, para o repórter e para o narrador encontrar um espaço ao longo desse jogo tão dinâmico para que sejam encaixadas a opinião e também a informação, que são necessárias em todo esse conjunto da narração. Então, na verdade, o narrador ele acompanha a cadência do esporte. Por exemplo, o basquetebol é um jogo intenso, é um jogo que não para, é lá e cá, só para quando acontece a falta. E aí, na falta, quando vão cobrar lances livres, especialmente, é um bom momento para o comentarista entrar. Ou então, quando há o tempo, né? Depois de você ouvir o tempo, as instruções do técnico, é o momento do comentarista entrar. É algo realmente muito específico. Cada modalidade tem a sua forma, mas o básico disso tudo é entender a regra, como o esporte funciona, o jargão do esporte, né? Os termos técnicos do esporte, e fazendo o esporte, você vai entrando no ritmo, acompanhando aquela cadência da modalidade. Uma outra dica interessante: natação e atletismo. Atletismo de pista. São superfícies diferentes, mas a forma de narração ela é idêntica. Atletismo e natação. Você tem que identificar quem está em cada raia, o tempo que aquela pessoa está fazendo, quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro. Então, natação e atletismo têm semelhanças. Atletismo, repetindo, as provas de pista. Por exemplo, é a mesma forma de narrar os 100 metros rasos que você narra uma prova de 50 metros ou de 100 metros na natação. A técnica é exatamente a mesma. Quando vai para a pista, aí já é diferente, aí é salto com vara, aí você já tem que ficar mais atento às marcas que estão sendo obtidas naquele momento. Entendeu? É algo complexo, né? Cada modalidade esportiva tem o seu jeito de narrar. Mas o mais importante é saber narrar e entender a regra de cada esporte. Eu nunca tinha parado para pensar, mas realmente faz todo sentido a história da natação e do atletismo. É a mesma coisa. Você tocou num ponto importante, o jargão de cada esporte, a linguagem. A gente não se dá conta de como a gente usa a linguagem do futebol, né? E cada esporte tem a sua linguagem. O quanto que é importante saber a linguagem de cada esporte até para se aproximar um pouco do público, João. Ah, sem dúvida. E por que é importante, principalmente quando não é o futebol? O futebol é um esporte de domínio público. Todo mundo acompanha o futebol, né? Todo mundo dá a sua opinião sobre o futebol. Mesmo quem não acompanha diariamente futebol, em algum momento vê o esporte, mesmo que seja numa Copa do Mundo. Então, você atinge o público inteiro. Quando você vai narrar uma outra modalidade, e principalmente uma modalidade que não tem um espaço tão grande na mídia, você está sendo acompanhado por um público segmentado e que conhece aquela modalidade e que muitas vezes pratica aquela modalidade. Então, a obrigação se torna ainda maior, porque você tem que entender quais são os termos técnicos, e aí entra o estudo, a parte do estudo do narrador, a conversa com o comentarista, que geralmente é alguém especializado naquela modalidade, né? Foi um ex-jogador, é um praticante. Você tem que entender como funciona o esporte, os termos técnicos, você tem que saber qual é o trabalho do pivô, quais são as jogadas que o pivô pode fazer no basquete. No caso do vôlei, o que significa entrada, saída de rede, oposto, o jogador de meio, como funciona o líbero. Isso estamos falando de basquete e de voleibol, fora as outras modalidades, o handball, por exemplo, o polo aquático, né, que é outra modalidade interessante de narrar e talvez a mais difícil. Por quê? Porque no polo aquático, todos estão dentro d'água e você tem como identificação de quem está com a bola uma touca com um número. Muitas vezes não é possível ver quem está com a bola.
E aí o narrador ele vai adquirindo técnicas de memorização. Eu comparo muito o trabalho com o de um ator ou de uma atriz que memoriza o texto. O narrador é mais ou menos por aí. Com algum tempo de transmissão, uns 10, 15 minutos, ele já sabe exatamente quem é quem e qual é uma das técnicas que o narrador usa para identificar. Ou é uma característica física, ou é alguém mais magro, é alguém mais gordo, ou então é alguém que usa um cabelo muito comprido. Isso tudo é utilizado, uma fitinha na cabeça, você memoriza, tem aquela característica, é o fulano de tal. Só que no polo aquático, está todo mundo igual. Todo mundo com a cabeça dentro d'água ali praticamente, só o pescocinho de fora e com a touca. Então, uma das modalidades mais difíceis de narrar e que eu achei mais interessante das que eu narrei até hoje. O polo aquático é um desafio aí para o narrador. João, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria só que você falasse um pouquinho a respeito da utilização da voz. Como é que faz para manter a voz até o fim de uma transmissão? Quando é um jogo que empolga mais, quando é uma decisão de campeonato, quando é um jogo de meio de tabela? Como é que faz para dar emoção, principalmente, né? Você vende emoção. E como é que faz para a sua voz vender emoção junto com você? Como é que é esse trabalho todo da emoção, principalmente? A gente não pode confundir emoção com grito, né? Eu, quando comecei a minha carreira, eu vendo algumas gravações hoje, eu gritava bastante, né? Era um pouco escandaloso. E com o tempo a gente vai moldando, vai achando volume. É uma coisa que o narrador vai ganhando com o tempo de estrada. Você mesmo vai definindo o seu estilo, a forma de narrar. Você não precisa gritar para dar emoção. Muitas vezes se confunde gritaria com emoção. E a gritaria, pelo menos para mim, é algo que incomoda. É diferente de você ter vibração do que grito. E isso vem com o tempo, fazendo. É natural quem começa a gritar. Por quê? Porque ele tem pouca experiência, ele ainda não sabe modular a sua voz direito. E com o passar do tempo, sua voz vai envelhecendo, vai ficando mais madura, vai ficando mais forte, ela vai ficando mais poderosa e você vai sabendo usar cada vez mais um instrumento que é a sua garganta, que é o seu potencial de voz. Entendeu? João Guilherme, eu sabia que ia ser um show, que ia ter muito conteúdo para conversar. A gente poderia ficar aqui horas conversando, mas o João tem a agenda apertada aí, daqui a pouco ele tem programa. Então, assim, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para nos ensinar. Já nos ensina diariamente, né, nas transmissões. E agora aqui, falando mais diretamente com narração, muito conteúdo, muito obrigado por responder as perguntas, disponibilizar o tempo. Te admiro ainda mais, João. Muito obrigado. Nada, Gustavo. O prazer é todo meu. Você ampliando as informações aqui no Fox Sports. É um prazer muito grande colaborar com você e ter essa oportunidade de passar o que nós aprendemos ao longo de 30, 31 anos de carreira, né? Isso é muito válido, isso é muito interessante, a gente poder transmitir para quem está começando, para quem pensa em fazer algo como a gente já faz há algum tempo, aquilo que a gente aprendeu ao longo dessa estrada. Então, é uma satisfação muito grande. Muito obrigado e conte sempre comigo aí. Sucesso para todos que estão nos acompanhando. Abração, Gustavo! Obrigado, João. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, irmão. Valeu. Muito obrigado, João. É isso aí, né? Show de bola. Show. Perfeito. Obrigado, cara. Valeu, meu camarada. Um abração. Tchau, tchau. Um abração, amigo. Valeu. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.